Hey Google, remind me to stop teaching in an hour. Okay, I'll remind you at 2:38 p.m. Thank you. Yay! Agora o Google já tá aqui lembrando de terminar a aula, porque é um problema meu continuar dando aula por horas e horas e horas e horas a fio. Hello, Resource! Here! E vamos à nossa aula de hoje. Espero que você já tenha assistido as 3 primeiras aulas que estão disponíveis aqui no Apoia-se, no brainstormondtheweb.com.br. E por que eu espero que você já tenha assistido essas aulas? Porque é extremamente importante que você tenha assistido essas aulas pra gente continuar. Porque essas aulas te dão a base completa e agora a gente vai focar nessa base, a gente vai ver essa base sendo usada na vida real e é isso que faz a diferença pra gente. Então, não sei se você viu, mas a câmera tá diferente, porque se eu for gravar com a câmera de verdade, não que essa não seja uma câmera de verdade, você tá me vendo, né? Então, uma câmera de verdade. Mas, como fotógrafo, eu não considero uma câmera de verdade. Mas, por que eu tô gravando com essa câmera? Um, porque fica mais fácil. Dois, porque aquelas aulas lá, elas deram uns 20 GB de espaço só de vídeo. E é muito espaço e eu não tenho dinheiro para ficar comprando HD para manter essas coisas no computador. Então, eu vou fazer nessa câmera mesmo porque fica melhor para mim. Quando eu tiver dinheiro para fazer todas essas coisas, vou voltar a usar a câmera de verdade e tal, lá lá lá. Então, vamos começar. O que eu preparei pra gente hoje? É o seguinte, eu gosto de usar o inglês da vida real, certo? Certo. O que a gente vai fazer? Eu tava pensando, nossa, o que eu vou usar com a galera do clube? E aí, eu falei, eu vou usar a mesma coisa que sempre uso com os meus alunos, que é música. E por que música? Porque música, a gente consegue ouvir enquanto a gente tá fazendo outras coisas. Tipo, sei lá, você tá dirigindo, você tá indo pro trabalho, você consegue estudar inglês. Ou tá indo pra escola, sei lá, tanto faz. Enfim, você consegue usar a música num tempo morto da tua vida, e isso é o mais legal, porque aí você consegue estudar sem estudar, porque você não tá na tua cabeça estudando, você tá ouvindo música, mas pro seu cérebro você tá estudando. Então, fora isso, aí eu fiquei pensando que música que eu escolher. E aí eu entrei no Google e coloquei top songs from all time, tipo as melhores músicas de todos os tempos. Deu algumas lá e aí deu também essa daqui, que é a música Will Survive da Gloria Gaynor, que você provavelmente já ouviu. Então, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Você vai parar este vídeo agora. Mentira, não agora, mas assim que eu falar, para o vídeo e vai ouvir a música. Mas não agora. E vou deixar o link ali embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Você ouve a música e acompanha a letra. Se eu achar um vídeo com a letra certa, porque é uma coisa que acontece com essas músicas velhas, tem muita letra errada. Nossa, tem um pelo muito enorme voando aqui. Coisas de FUD. Tem muita letra com. Muita letra escrita errada. E essa daqui eu sei que tá certa. Eu vou tentar achar essa mesma pra linkar pra você. Se eu não achar, você vai acompanhar aqui e ouvir ali. Se bem que se você tá no celular não vai dar pra fazer isso. Então eu vou fazer de tudo pra achar a letra certa, tá? Então ouve a música antes de você começar a ouvir, a assistir a aula em si. Por quê? Não é tipo, nossa, a professora tá me forçando a ouvir música. Não é isso. É porque a partir do momento que você começar a ouvir a música, você vai ter uns 3 minutos pro seu cérebro se acostumar. Olha, isso daqui é inglês, é isso daqui que a gente vai fazer agora. Beleza? Então, é por isso que eu vou sempre pedir pra você ouvir a música antes da gente começar a aula. E outra coisa, essa primeira música eu escolhi, mas as próximas músicas, porque a gente vai trabalhar com música por um tempo. Por que por um tempo? Porque a música é a melhor forma da gente pegar pronúncia, porque a gente consegue cantar
a gente consegue acostumar os músculos da boca a fazerem os movimentos novos, porque aí quando chegar a hora de falar de fato, já tá tudo no esquema. Tá, da hora. Então, vai lá ouvir a música. Quando você voltar, só diz tirar o play. Sim, eu fiquei parada um tempo pra você conseguir pausar e não perder nada. Então, agora que você já ouviu a música, espero que você já tenha ouvido a música. Se você não ouviu a música, vai ouvir, tá? Mesmo. E vamos começar a entender ela. A gente tem aqui o título, que é I Will Survive. I sou eu, certo? Então, vamos lá. A gente tem I, que sou eu. Então, já vamos falar desses caras aqui. Ah, eu coisei um negócio errado. Então, peraí, vamos abrir um novo pra eu fazer o negócio certo. Porque tá errado, eu não fiz um A4. Pronto, agora sim. Porque agora já tá no esquema pra você imprimir bonitinho, se você quiser imprimir. Se você for das pessoas de imprimir. Eu não sou. Eu sou uma pessoa extremamente digital. Acho muito estranho quando escrevo no papel. Então, I sou eu. Então, vamos falar dessas coisas. Tem um negócio em inglês, que não é só em inglês, mas é em línguas, que é chamado de pronome, ok? Em inglês é pronoun. Pro de próprio e noun de substantivo. Então, é um substantivo próprio. Pronome. É um nome próprio. Nossa! Só que não é tão próprio assim. Por que acontece? Esses caras aqui, eu chamo de pessoa. Por que eu chamo eles de pessoas? Porque todo mundo tem medo de gramática. Mas toda vez que eu falo pessoa, entenda pronome. Toda vez que eu falar pronome, entenda pessoa. Porque essas são palavras que representam pessoas. Então, quais são essas palavras na inglês? A gente tem I, a gente tem you, a gente tem he, she, it, we e they. I sou eu, you é você, ou vocês, pode ser plural ou singular, he é ele, she é ela, it é sei lá. A gente já vai entender porque que é sei lá. Mentira, não já. A gente vai entender se aparecer na música e provavelmente vai. We é nós. Mano. E they são eles. Tudo bom. Então, nós temos aqui essas pessoas, que são todas as pessoas do inglês. Só repetindo, se eu não me engano, eu falei isso na primeira aula, ou na segunda, ou na terceira, mas tá lá em alguma delas, mas é sempre bom lembrar da vida. Tudo bom. Então, nós temos as pessoas e eu. Daí, aqui a gente tem will. A gente lembra que will, como a gente viu na primeira aula, ele coloca entre aspas no futuro, porque não tem futuro no inglês. A gente tem a ideia do futuro, mas não o futuro, então will coloca entre aspas. Daí a gente tem survive, certo? Survive. Nossa, aqui o feio. Survive. Passado é survived. Então, a gente tem survive, survived. É quase como se você estivesse chamando o senhor Vive. Survive, vem aqui, por favor. Tá, e isso daqui é sobreviver. Então, se a gente tem eu, a ideia de futuro sobreviver, aqui a gente tem eu vou sobreviver ou eu sobreviverei. Tanto faz o português, você decide o que você quiser. E o português é seu, você faz o que você quiser com ele. Eu tô aqui pra te falar do inglês. E beleza, então nós temos I will survive, eu sobreviverei. E a gente tem a primeira linha. At first I was afraid, I was petrified. Beleza, então a gente tem esse at com first. At sozinho é em. Em com a ideia de lugar. Ou com a ideia de tempo, ou com um monte de outras ideias que a gente vai vendo conforme for aparecendo. Então, at, e aí a gente tem first. First. Eu vou colocar no melhor dicionário do mundo, chamado Google Imagens. E a gente tem aqui first. Olha só o que tá aparecendo. Uma medalhinha, um monte de first escrito. Que é isso, maluco? Faço a menor ideia. Ah, é uma competição de robô. Ok. E não vai ter ninguém. Não vai ter um pódio aqui. Meu Deus. Gente do céu. Ah, apareceu aqui a first imagem de um black hole, de um buraco negro. Porque a ideia de first, como o Google não ajudou em nada a nossa vida aqui, a ideia de first é a ideia de
primeiro. Então, a gente tem aqui, em primeiro, I, a gente sabe que sou eu, was, a gente não sei se a gente lembra, mas o was é o passado do to be. O to be é ser estar, certo? Estar. E no presente, ele pode vir como am, is ou are. E no passado, ele vem como was ou were. E no passado particípio, ele vem como been. Ele vem como am para I, is para he, she, it, e are para we, you e they. Então, aqui na música, ela usou I, então ela usou was, que é o passado do I, certo? Então, em primeiro, eu era ou estava, vamos ver o que é afraid. Agora o Google vai ajudar a gente. Olha só o que aparece aqui. Gente, esse menino tá super afraid da sombra. Olha a cara de afraid desse bebê. Que bebê expressivo. Esse cara aqui também tá afraid e essa foto é da Shutterstock. Esta pessoa também tá afraid. Como você já deve... Nossa, que foto legal. Como você já deve ter percebido, afraid é com medo. Só que o que acontece? Afraid... A gente vai traduzir para com medo, ok? Só que afraid não quer dizer com medo. Afraid quer dizer temeroso. Que é a mesma coisa de com medo, só que a gente não usa a palavra temeroso. E por que afraid é temeroso e não com medo? Porque se a gente for pensar na classe dessa palavra aqui, esse cara é um adjetivo. Um adjetivo é uma palavra que dá característica para coisas ou pessoas. Então, se eu falo que I was afraid, eu tô falando que eu estava com medo ou eu estava temerosa. Então, a gente traduz para com medo, mas não é exatamente isso que quer dizer. Ou seja, quando você pensar em com medo, você vai ter que pensar em português estar temeroso para você acertar no inglês. Beleza? Então, I was afraid. Eu estava com medo. E a gente tem I was, que a gente já sabe que é eu estava, porque é a mesma coisa que tá aqui. E a gente tem petrified. Vamos ver o que o Google fala pra gente que é petrified. Olha só, apareceram várias coisas petrified. Não é mesmo? Sim. Isso daqui costumava ser madeira, uma árvore, mas ela petrified. Ela virou petra. Pedra. Petrify, ok? Então, petrify é petrificar. Várias vezes eu não vou saber traduzir coisas e aí eu vou pedir a sua ajuda no comentário, tá? Petrify. Petrify, é assim mesmo que escreve? Petrify? É. Passado, petrified. Rolou uma confusão mental porque eu tava pensando em português na hora que eu escrevi petrify, eu escrevi petrificado. Então, isso daqui é petrificar. Viva! Então, no começo eu estava com medo, eu estava petrificada. Por que eu vou traduzir no começo? Porque a gente não fala em começo, a gente fala no começo, certo? Então, a tradução, ela vai ser adaptada pro português, beleza? Aqui, eu já vou te falar que tem um I implícito. E por que esse I tá implícito? Primeiro, o que é implícito? Implícito é quando a gente sabe que tá lá, mas o bagulho não tá lá, basicamente. Então, por que esse I tá implícito aí? Porque, gramaticalmente falando, não posso nunca deixar uma ação sem uma pessoa ou sem alguma coisa acompanhar essa ação. Tá sem o I aí por quê? Porque isso é uma música e com música pode tudo. Basicamente isso. Porque se a gente for pensar que cantar, o cantar na música faz parte da música. Então ele tem que se encaixar naquilo lá. E como a gente canta usando língua, a língua se encaixa naquilo lá. Então tem um I ali, ele não tá aparecendo porque ela não colocou, ela não canta, mas ele tá ali porque senão essa frase não faz sentido nenhum. Beleza? E aí a gente tem aqui kept. Kept é o passado do keep. A gente tem keep, o passado é kept. E isso daqui é manter,
ou continuar. Só que, o que acontece? Toda vez que eu usar o keep e eu colocar uma ação depois, quase sempre a ação vai vir com ing, igual tá ali na música. E por que isso acontece? Porque como o keep dá a ideia de manter e ele dá a ideia de continuar, o que a gente mantém e o que a gente continua acontecendo, certo? Então, é normal pra gente colocar o acontecendo, certo? Ah, sei lá, tá continuando, sei lá, continua fazendo sol. A gente não fala continua a fazer sol. Então, a mesma coisa com o keep. Então, quando a gente for usar o keep, normalmente, se a gente for colocar uma ação depois, ação é um verbo, se a gente for colocar uma ação depois, ela vai vir com ing, beleza? E eu vou anotar isso? Eu deveria anotar isso. Mas, vou anotar aqui. Só para você saber, a lousa é dividida em vocabulário e gramática, tá? Então, eu tento dividir lá no meio. Então, keep vai entrar aqui. Então, keep mais um verbo mais ing. Como diria a propaganda de whisky, keep walking. Nossa, isso era pra ser um L. Aê. Keep walking. Continue andando ou continue a andar, que dá na mesma. E tem alguma coisa suja no meu óculos. Ah, não, foi só eu que enfiei o dedo nele mesmo, então tá bom, né? A gente vive com óculos sujo um pouquinho. Então, como esse keep aqui tá no passado, em vez de falar continuar ou manter, a gente vai falar eu continuei ou eu mantive. Aí a gente tem thinking. Thinking é a versão com ing do verbo to think. Passado é thought. E isso daqui é pensar. Então, se eu vou falar que I kept thinking, eu vou falar que eu continuava pensando. Eu me mantinha pensando. Eu vou falar o continuava porque fica melhor em português. Kept thinking, então, eu continuava pensando, eu could. É o passado do can. A gente viu lá na primeira aula também. Ele é o poderia ou o podia. O can é o presente, então ele é o poder. Então, eu continuava pensando que eu podia never. Never é nunca. Que eu nunca podia live. Vamos falar de live. Live, o passado é lived. Isso daqui é morar ou viver. E o que isso quer dizer para nossa vida, se isso aqui é morar ou viver? Que a pronúncia desse cara vai ser com aquele som de I, que não é I, tá mais pro E do que pro I. Live, live, live. Aí você deve estar perguntando, mas Jô, tem live também, não tem? Tem. Escreve igual, pronuncia diferente. E o significado é diferente. Live é ao vivo. E a gente vai pronunciar live, que é diferente do live. Live, 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 live. Escreve igualzinho, beleza? Que eu poderia nunca live, viver ou morar, without. Vamos falar de without. Without é o oposto de with. Without é sem. Sem, não de número, sem de não ter, tá? Eu continuava pensando, eu poderia nunca viver sem. You é você, a gente já viu. By é por. My é meu. Vamos falar disso daqui? Isso é legal. Então, a gente tem as pessoas, certo? Que eu vou ser muito da safadinha e só copiar. Porque se eu já escrevi, pra que eu vou escrever de novo, não é mesmo? E acaba sendo mais rápido e eu economizo o meu tempo e o seu, e a gente aproveita mais a aula. Então, a gente tem as pessoas, que a gente já viu, a gente sabe, só que cada pessoa pode possuir alguma coisa, certo? Por exemplo, eu tenho a minha gata.
Então, quando eu for dar posse para as pessoas, quando eu for dar posse para I, eu vou falar my. Quando eu for dar posse para you, eu vou falar your. Quando eu for dar posse para he, eu vou falar his. Quando eu for dar posse para she, eu vou falar her. Quando eu for dar posse para it, eu vou falar its. Quando eu for dar posse para we, eu vou falar our. E quando eu for dar posse para they, eu vou falar their. A pronúncia desse cara é their, beleza? Logo menos eu já vou falar mais da pronúncia disso daí. Então, esses caras, eles sempre vão indicar posse, sempre. E uma coisa bem importante desses caras é que eles se comportam como características. E por que isso é importante? Porque eles sempre vão aparecer antes do que tem a característica. Então, por exemplo, se eu for falar minha mãe, eu vou falar my mother. Se eu for falar, sei lá, seu dia, eu vou falar your day. Sempre antes do que é possuído, beleza? Sempre, 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 sempre. Então, vou até escrever isso aqui. Sempre antes do que é possuído. Beleza? Então, esses caras indicam posse. É só a primeira vez que a gente tá vendo eles, eu vou repetir essa informação mais algumas vezes pra garantir que você aprenda ela. Só que eu não vou fazer tudo no mesmo dia, tá? Vou fazer espaçado porque eu sei que funciona melhor. Without you, by que é por, my que é meu e side. Vamos ver o que o Google acha de side. Não ajudou nada, né? Aqui tem um side, Turkey. Turkey é Turquia, tá? Side and thick theater. Então, não dá pra saber por side. Mas eu sei o que é side, tá? Na verdade, eu sei as palavras todas da música. Eu tô colocando lá pra você descobrir como que a gente vai fazendo pra ver. Side é lado, ok? Lado de dentro, lado de fora, lado esquerdo, lado direito, lado. By my side, por meu lado. Por meu lado. Ao meu lado, né? Então vamos ver se a frase inteira faz sentido. Eu continuava pensando, eu poderia nunca viver sem você ao meu lado. A gente tá quase. Eu continuava pensando, eu vou colocar um que aqui no português, que eu vou inverter a ordem disso daqui no português, nunca poderia viver sem você ao meu lado, ou sem você do meu lado, você que escolhe o português. Tá fazendo sentido por enquanto? Lembra que, se tiver dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Mesmo, porque se tiver dúvida, eu quero tirar sua dúvida. Daí a gente tem but. Vamos falar de but. But é mas. Ou seja, sempre que a gente usa but, a gente vai dar uma ideia que contrasta com o que foi falado antes. E a gente tem then. Vamos falar de then. Then é uma palavra maravilhosa, eu amo essa palavra. Then é então, daí ou antes. Ela é maravilhosa, porque ela é contrastante com ela mesma. Pode ser tanto com a ideia de então, quanto com a ideia de daí, quanto da ideia de antes. E com esse daí, ele também pode ter a ideia de depois. Como assim, Jonas? Se ele pode ser depois, como que ele pode ser antes também? Nossa, essa língua não faz sentido nenhum, maluco. Então, às vezes em inglês não faz muito sentido, não. Às vezes a gente só aceita. Nesse caso, entretanto, sei lá, na minha cabeça faz sentido. Eu vou tentar te mostrar o sentido que tá na minha cabeça. O que acontece? Se a gente for ver, toda vez que a gente tá falando do then, a gente tá falando do quê? O que todas essas coisas aqui têm em comum? Todas elas se referem a tempo, certo? Se todas elas se referem a tempo, até faz sentido. Porque dependendo do contexto, pode ter a ideia de daí, pode ter a ideia de antes, pode ter a ideia de depois, porque o contexto vai me falar qual é o sentido do then.
Então, vamos ver o contexto da música pra ver qual que é o sentido do then. But then, aí a gente tem I, que sou eu, e a gente tem spent. Spent é o passado de spend, então a gente tem spend, o passado é spent. E isso daqui é gastar dinheiro ou... Nossa, isso era pra ser um relógio. Aí, ou tempo. Só que, o que acontece? Com tempo, a gente não tem a ideia do gastar igual a gente tem no português, porque gastar tempo pra gente é jogar o tempo fora, certo? Quando a gente usa o spend com tempo em inglês, a gente dá a ideia de passar. Ok? Então, gastar dinheiro, passar tempo. Na minha cabeça, é gastar para os dois, mas na minha cabeça faz sentido. Se fizer sentido gastar para os dois na sua cabeça, beleza. Só que lembra que não é com sentido de jogar o tempo fora, beleza? E aqui a gente tem mas, então daí depois ou antes eu gastei, so é muito, então esse muito também pode ser plural, ou então. Eu tive que olhar pra ver o que eu já tinha traduzido, porque eu não lembrava. Como que eu vou saber qual que é qual? Contexto. Contexto é tudo na nossa vida. Por quê? Porque a língua não é igual matemática. Um é sempre um. Não. Inglês e português e qualquer língua, uma palavra nem sempre vai ser o que ela é na sua cabeça. Então, se acostuma a ver o todo, não uma palavra. Ver uma palavra é pedir para não entender. Você tem que sempre ver o todo. Então, a gente tem todas essas traduções aqui. Aí a gente tem many. Vamos falar de many. Many. Vou jogar no Google pra gente dar uma olhada. Olha só, coloquei many e apareceu mais de um necessariamente, né? E umas coisas de inglês, obviamente, claro. Por que não? Não é mesmo? Porque a ideia de many é a ideia de muitos. No plural, sempre, tá? Sempre, 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 plural. Sempre, ok? E tudo que vier depois de many vai estar no plural, como a Gloria Gaynor fez ali. Ah, Gloria Gaynor, maravilhosa, deixando o inglês lindo. E vamos ver o que é night. Eu acho que você já sabe o que é night, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Night é, como o Google mostrou pra gente, noite. No caso da música, o noite tá no plural, então seriam noites. E o plural do inglês é só colocar S, igual ao português. Às vezes muda, às vezes não muda, mas a gente vai ver isso conforme for aparecendo na nossa vida. Mas então, eu gastei muitas noites, ou seja, noite pra cacete, certo? Porque pensa só, o many tá alterando o noite, certo? Que não é só mais uma noite, são muitas noites. E o so tá aumentando a intensidade do many. Então é noite pra cacete, maluco. Nossa senhora, eu gastei muitas noites mesmo. Beleza? Fez sentido? Daí a gente tem aqui o thinking, de novo, igual a gente viu na outra aula. Mas aí eu gastei muitas noites, a gente traduziu o thinking aqui como pensando, porque o think é pensar, certo? Mas daí eu gastei muitas noites pensando. Daí a gente tem how. Vamos falar de how. How, e é assim que a gente fala mesmo, how, R-A-U, how. Quase Raul. How é como, beleza? Mas não é um como de explicar, é um como, quer dizer, ele é até um como de explicar, mas ele não é um como de comparar. Ele é um como de explicar, não de comparar. Boa. Explicar. Pensando como you, a gente sabe que é você, daí a gente tem did. Did é o passado do. Então a gente tem do, did e o passado particípio que é done. E esse cara aqui tem a ideia de fazer
com a ideia de executar. Se você quiser saber mais sobre isso, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar ele linkado aqui. Mas, eventualmente, eu vou explicar isso aqui no clube, porque eventualmente vai ser necessário. Por enquanto ainda não é, tá? Mas eu vou deixar lá se você for curioso pra você ver quando que ele aparece. Quer dizer, eu vou linkar aqui. Inclusive, deixa eu anotar. Era o do. Sim, é. Do, you, do. Beleza. Só pra eu lembrar que eu tenho que colocar na lista das coisas, porque se eu não fizer isso agora, eu não vou lembrar depois. E aí você vai falar, Jô, cadê o vídeo? E aí é melhor eu gastar 30 segundos fazendo aqui do que deixar você esperando 2 ou 3 horas. Não é mesmo? Então a gente tem o how, que é como, you did. Did aqui tá com no passado do do, que ele tem a ideia de fazer, executar, certo? Como você fez, me é mim. Como você me fez. E aí a gente tem wrong. Vamos ver o que é wrong? Presta atenção na pronúncia. Wrong, wrong, wrong. Não pronuncia o G, tá? Wrong. Olha só aqui, apareceu vários X vermelho. Porque wrong é o oposto de right, que é errado. Então, wrong é errado. E a gente não pronuncia o G, tá? Depois eu vou falar mais certinho falando dessas pronúncias. Então, vamos lá. Vamos, agora que a gente já sabe todas as... Como é que é o nome disso? As palavras, as traduções das palavras, vamos ver. Mas daí eu gastei muitas noites pensando como você me fez errado. Então, peraí, vamos ajustar esse português aí. Mas daí eu gastei muitas noites pensando em como você foi FDP comigo. Como você me sacaneou. Como você me sacaneou. Eu adorei essa tradução, porque isso é uma expressão. Do wrong é uma expressão. Então, do alguém, ok? Aqui vai ter alguma pessoa, tá? Wrong é a ideia de sacanear alguém. Nossa, tá difícil escrever português hoje. Alguém. Se você conseguir achar uma tradução melhor, fica à vontade. Se você quiser confirmar a tradução comigo, fica à vontade, comenta aí. Mas eu vou traduzir como sacanear alguém, porque o meu português é 0, é horrível. Se você achar uma tradução melhor, me conta, eu vou adorar saber. Mesmo. Mas daí eu gastei muitas noites pensando em como você me sacaneou, como você foi babaca comigo, como você me enganou. Uau, animal. E a gente tem an. An é E de adição, tá? Aí a gente sabe que sou eu. Grew é o passado de grow. Então a gente tem grow, grew e o passado particípio que é grown. Se você é velho como eu, você costumava brincar com brinquedos da Grow. Eu gostava muito. Vamos ver o que é Grow? Olha só. Aqui a gente tem uma mudinha de, sei lá do que é, mas eu só aprendi a fazer isso com feijão no algodão. Então, tá crescendo, virou uma mudinha. Então, a ideia de grow é exatamente essa ideia. É a ideia de crescer. A ideia de crescer. É a ideia... Eita, nós, tem até umas maconhas ali. Sempre a ideia de crescer. Nossa, a galera tem procurado como plantar maconha, hein? Eita, nós. Então, grow é crescer. Eu quase falei crescer, porque eu tava falando grow. Só que aqui a gente tem o passado. Então, eu cresci e aí a gente tem strong. Strong pra rimar com wrong, que rima com along. Por isso que a música é legal. Então, a gente tem strong. Vamos ver strong. O que é strong? Vamos dar uma olhada. Nós temos, nossa senhora, que cara mais strong. Que outro cara mais strong. Que... esse aqui não é tão strong perto daquele outro. Nossa senhora, isso aqui é Photoshop, tá? Ele é rasgado, mas não é tão assim não. Fizeram aqui uns negócios pra deixar mais escuro, pra parecer que tem mais volume.
E strong, como você viu lá, é forte. Então, aqui a gente tem, e eu cresci forte. Eu cresci forte. Peraí, não é eu cresci, né? Não é essa a ideia que ela tá dando. Porque ela não tá dando a ideia no contexto de ela era pequena, cresceu e ficou mais forte. Não. Ela tá dando a ideia da situação aqui que ela achava que ela não poderia viver sem a pessoa que ela amava perto dela. E aí ela, tipo, não tava mais com a pessoa, porque a pessoa sacaneou ela, certo? E aí eu fiquei forte. A gente vai traduzir assim, como fiquei forte. Porque antes eu não estava forte, agora eu estou forte e foi um processo. Por isso que ela usou o grow e não o get. Ela poderia ter usado o get, mas ela preferiu usar o grow. E daria na mesma, na boa. And a gente sabe que é I é eu. Daí a gente tem learned, o negócio termina em ed, ou seja, passado. Learned é o passado do learn. Então a gente tem learn, learned. Presta atenção na pronúncia, você viu que eu não pronunciei esse E? Learned. Depois eu vou falar dessa pronúncia pra você, tá? Mas por enquanto só vai prestando atenção que eu não falo E. Isso daqui é aprender, que é o que tá acontecendo com você. Você está aqui aprendendo. Aprender. Viva. E eu, tá no passado, aprendi. How a gente sabe que é como. E a gente tem get e along. Get com along, os dois juntos são uma... Como é que é o nome disso? Expressão. E eu já vou abrir uma página nova. Ei. Você tá no background. Tá, entendi. Então, vamos lá, vamos fazer assim, e vem cá, solid, não, gradient, não, sai daí, solid color, white, ok, e o que a gente tava fazendo mesmo? Get along. Eu não vou falar do get sozinho hoje, eu vou esperar a gente ter um pouquinho mais de aulas, pra você estar um pouquinho mais acostumado com o inglês pra gente falar do get, então eu vou falar só da expressão, que é get along. Get along é lidar com, se dar bem com, viver com, sabe? Então, tipo, sei lá, como que eu vivo cheia de pelo nas minhas roupas? I get along, sabe? Então, essa é a ideia do get along, é a ideia de fazer o bagulho funcionar e mesmo que esteja tudo ruim e você não consiga pensar direito nas coisas e tal. E eu não sei traduzir isso, então vamos ver se o dicionário de tradução sabe isso. Porque eu tenho aqui 3 dicionários, eu deixei aqui 3 dicionários, mas esse cara aqui é, na minha opinião, o melhor dicionário bilíngue que existe na internet. Então vamos ver se ele sabe. Olha, ele sabe! Entender, se dar bem, lidar, funciona. Então, eu vou pegar, entender e... Não, mentira. É o lidar que ela tá... É esse sentido aqui. Então, esse é lidar que a gente vai colocar, tá bom? Porque é o sentido da música. Ele nem sempre vai ser traduzido como lidar, mas no sentido da música ele tá como lidar. Por quê? Porque, tipo, basicamente o cara largou ela, ou a mina largou ela, não tô aqui pra julgar nada desse tipo, e ela ficou mais forte e ela aprendeu a lidar com não ter a pessoa lá com ela. Olha só, que bonitinha! Tá. Tudo bem nesse primeira estrofe? Sim? Dúvida, escreve aí, de verdade, deixa as dúvidas aí pra mim, porque, mano, se eu não sei suas dúvidas, eu não sei o que eu preciso falar pra você. Então, vamos lá. Segunda estrofe. And so you're back from outer space. Não é assim. Esqueci como é que canta, mas enfim. Então a gente tem and, que a gente já viu aqui, e aqui, e... aqui. E and é e, certo? E so, a gente viu também que era tão, então ou muito. Nesse caso, tão, então ou muito, fica com isso na cabeça. A gente tem isso daqui, que é your. E o que isso quer dizer para nossa vida? Que a pessoa pegou you e are
e falou tudo junto igual a gente faz com pra, sabe? Pra, pra, ou parar, pra, certo? Pegou isso daqui e juntou tudo numa palavra só e vira your. E a gente vai pronunciar isso daqui your. Quando a gente estiver falando de pronúncia, eu vou explicar por que isso aqui acontece. E por que a gente pronuncia desse jeito. Tava dando pra enxergar? Não sei. Eu tô esquecendo de olhar pro meu negocinho de marcar. Desculpa se estiver cortando algum pedaço. Eu espero que não. Mas se estiver cortando algum pedaço, baixa a aula, baixa a lousa já e acompanha com aquela lousa, não com a que eu tô fazendo. Ou com as duas, você que sabe. Your, você é ou você está, porque isso daqui é o are é o to be é ser ou estar, certo? E so, you are back. Vamos falar de back. Notar aqui, back. E, nossa, que cá feio, você merece um cá bonito. Passável. Vamos ver o que é back. Back é... Vai, Google. Back é... O que tá aparecendo? A única coisa que tá aparecendo na vida? Costas. Isso mesmo, back é costas. Só que, peraí. Dá uma olhada aqui. E, então, tão ou muito, você está costas. Não faz o menor sentido estar costas, concorda? Porque não é esse sentido. Em que parte do teu corpo que tá as suas costas sempre? Isso aí, na parte de trás. Então, back, ele sempre vai ter a ideia de atrás, de volta, e todas essas coisas que dão a ideia de ir atrás. Pode ser tanto figurativo, quanto metafórico, quanto de volta, quanto literal. Tipo, on my back, there is the door. Nas minhas costas, tipo, atrás das minhas costas tem a porta. E, eu tô com uns pelos de gato na cara que tá me irritando tanto. Mas beleza. E agora você está a costas, ou está de volta, ou está atrás. From é de com sentido de origem. Porque a gente tem zilhões de Ds em português e eles têm todos os sentidos que o do inglês tem, só que no inglês a gente tem um para cada sentido. Então, o from é de com a ideia de origem, tá? O que veio por trás. E a gente tem outer e a gente tem space. Primeiro vamos ver as palavras separadas, depois a gente vai ver elas juntas, porque isto é uma expressão. Vamos ver space primeiro. Olha só o que apareceu com space. Nossa, aparece o meu... Esqueci o nome daquele negócio. O negócio que fica na tela, sabe? Quando você não tá com o programa nenhum aberto. Background. Mas não era o background que eu queria. Então, space a gente tem que é espaço, certo? E que espaço que é esse? Qualquer espaço que você conseguir pensar, tá? Tipo, me dá um espaço, você pode usar space. Ele fez uma viagem no espaço, você pode usar space. Space serve para qualquer espaço que você conseguir pensar, porque é igualzinho o português. Viva! E aí a gente tem aqui outer. Outer, na verdade, é uma junção de out com o... Como é que é o nome disso? Com o bagulhinho aqui, o ER. Então, vamos ver o que é out sozinho. Out. Vou jogar aqui no Google. Olha só. A gente não tem muita coisa ajudando a gente não, né? Aqui, ó. Alguém tá chutando esse cara pra out. Então, o que é out? Out é fora. Fora. Outer seria mais fora. Então, o que seria outer space? Porque se eu tô falando de outer, é mais de fora, e space é espaço. Então, é espaço mais de fora. Ou seja, outer space seria o que a gente chama de espaço sideral. Uranus. Espaço sideral. Eu ri lá do Uranus porque as minhas piadas favoritas da vida são piadas de Uranus.
que é o planeta Urano, mas em inglês Uranus vira seu ânus, e esse é o meu senso de humor. Então, outer space é o espaço sideral. Espaço sideral. Muito bom. Então, a gente tem aqui, e então, muito, você está de volta do espaço sideral. Então, qual que vai ser a ideia desse som? É a ideia de então. Então, você está de volta do espaço sideral. Wow! I just walked in to find you here with that look upon your face. I should have changed that stupid lock. Okay, sorry. Aí a gente tem I, que a gente sabe que é eu. Just é só ou somente, que é a mesma coisa na minha cabeça, né? Só e somente é a mesma coisa. E ele também pode ser exatamente... Não exatamente. E ele também pode dar a ideia de acabou de acontecer. Nossa, ele pode dar muitas ideias, né? É. Então, a gente tem aqui I just, a gente tem walked. Walked é o passado de walk. Então, a gente tem walk, passado walked. Isso daqui é andar. E presta atenção que eu não falei o som que você ouviu ali. Eu falei som de O. Walk. 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 E aqui vai ser walked. Walked. Walk. Walked. Sabe aquela panela? Se você não sabe, eu vou te mostrar. Panela walk. Ela sai andando por aí pra fazer uns yakisoba na rua, mano. Não sei de onde é, mas aqui em São Paulo tem muita gente que vende yakisoba na rua, assim. Dizem que é gostoso, eu nunca comi o yakisoba desses caras. Então, walked é andar no passado. Então, eu acabei, ou eu somente andei. E a gente tem in. In. Vamos ver o que é in. In. Ninguém vai estar me ajudando, né? Não. Então, in é dentro. Vamos ver se tem alguma coisa que tenha esse sentido aqui. Nada aqui tem esse sentido, gente. Mentira, aqui tem. Tá dentro, né? Então, eu só andei dentro, ou seja, andei pra dentro, entrei andando. Então isso daqui é entrar. Nesse sentido, super vai funcionar como entrar. Eu só entrei, aí a gente tem to find. Mas vamos falar desse to aqui. Por que a gente vai falar desse to aqui? Porque ele tá fazendo dois papéis ao mesmo tempo. Que maravilha! Vamos falar dele. Então, o que acontece? O to é um cara muito do legal. Ele é uma das palavras mais usadas no inglês, porque ele tem mais de uma função, como quase tudo no inglês, né? Porque inglês é uma língua que quase tudo tem mais de uma função. Então, o to, ele pode ser a preposição para, e ele pode ser o negócio que faz o infinitivo. E como assim ele pode ser um negócio que faz infinitivo? Que raios é isso de infinitivo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou te explicar o conceito de infinitivo em português mesmo, porque isso é gramática. E gramática é gramática. O que acontece? Sei lá, eu tenho o verbo fazer. Fazer. Eu faço. Tu fazes. Ele faz. Nós fazemos. Vós fazeis. Eles fazem. Certo? Isso daqui você deve ter aprendido na escola normal. O que acontece aqui? Você viu que aqui ele tá diferente daqui? E aqui ele tá diferente daqui e daqui?
Então, porque quando a gente coloca a ação para uma pessoa, essa ação vai ficar da forma que a pessoa quer que ela fique. E quando ninguém tá fazendo ela vem no que a gente chama de infinitivo. Ah, então infinitivo é quando não tem pessoa nenhuma alterando a ação. Exatamente. E o que isso quer dizer pra gente em inglês? Vamos fazer aqui o inglês disso daqui. O fazer seria o to do. Porque o to tá aqui sendo o infinitivo. E a gente tem I do, you do, he does, she does, it does, we do e they do. Então, se liga só. Isso daqui é escrito igualzinho a isso daqui. E como que eu vou saber qual que tá sendo usado? Vou ver o que tá vindo antes. Ah, tá. Então é por isso que a gente precisa desse to. Sim. E como ele tem essas duas funções, às vezes ele faz as duas funções em um, que é o caso daqui. E eu já me perdi onde que a gente estava. Aqui. Então, eu só entrei pra... E aí a gente vai ter o sentido do find. Vamos ver o que o Google fala pra gente, o que é find. Até que foi útil, né? Se a gente for ver, tá todo mundo tentando achar alguma coisa. E é isso que é find. Find é encontrar, achar. Então, a gente tem find, o passado é found. E a ideia disso daqui é achar, encontrar. Beleza? Então, eu só entrei pra achar, you a gente sabe que é você, here. Here é o que você fala pro seu amigo quando você contou uma piada e ele não riu, você fala here. Igual agora, here foi uma piada. Here é aqui. Porque quando você fala pra pessoa rir é porque ela tá aqui. Tá, cadê here? Tá. Então, eu só entrei pra achar você aqui. With, a gente já viu. Não, a gente só falou do oposto dele. With é com, ok? Pra achar você aqui, com. E vamos falar de that. That é uma das palavras mais usadas no inglês. Ela pode querer dizer aquele, aquela, aquilo. Esse, essa, isso. E que. E como que eu vou saber qual que é qual? Olhando pro contexto. Então, vamos ver o contexto pra gente definir qual que vai ser a tradução melhor disso. Daí a gente tem sad. Vamos ver o que é sad. Sad é o que todas essas pessoas estão... Ai, o ovinho tá sad. Oh, meu Deus. Sad. Olha o Homer sad aqui. Nossa, tadinho dele. Sad é triste. Triste. E a gente tem look, que é um verbo. A gente tem look. O passado é looked. 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 Isso daqui é olhar. Então, só que aqui, esse look, ele não tá como verbo, concorda? Ele tá sendo uma coisa porque o sad é triste. Triste é uma característica, ela tá vindo antes do look. Isso quer dizer que o look é quem tem a característica de sad. Tá fazendo sentido? Então, esse sad look não seria a ação, seria a coisa, seria o olhar. Então, o sad look seria um olhar triste. Ah, que legal! Daí a gente tem upon. Upon é a mesma coisa que on, que é em. E o em é diferente do at, que a gente viu na primeira página, é. Eles são todos diferentes, tá? Desculpa. Em inglês. Então, com aquele, com esse, com que, olhar triste. Você que vê aí qual que vai ficar melhor. Em
Your é seu e face a gente sabe que é face e rosto. Então, a gente tem face. Então, ó, presta atenção, para de falar face, para falar do Facebook, fala fez. Tipo, ele fez isso? Fez. É assim mesmo. Então, face é rosto. Beleza. Então, eu só entrei pra achar você aqui com aquele, esse ou que, olhar triste em seu rosto. Agora, vamos definir o that. Aquele, esse ou que. Eu, Joana, traduziria como esse. Porque eu tô vendo você aqui com esse olhar triste. Poderia ser aquele? Poderia. Eu, Joana, estou definindo este. Você pode definir como aquele? Super. Fica à vontade. Pode definir como que? Nesse caso, o que não vai fazer sentido nenhum. Então, esse ou aquele, você decide o que é melhor pra você. E vamos lá, que foi, na verdade, por causa dessas duas frases que eu escolhi essa música e porque ela é famosa e todo mundo conhece ela. As próximas, por favor, peça músicas, tá? Mesmo. Aproveitar quando a gente ainda tem pouca gente, porque aí eu posso dar um tratamento especial pra vocês. Meu, eu não paro de ter pelo de gato na cara. Isso que dá ter uma gata gorda, maravilhosa e linda, igual a minha. Eu olhei pra lá porque ela tá ali. Vamos falar disso daqui. A gente tem tempo pra falar disso? Não sei que horas que vai tocar o negócio. Não era pra já ter tocado? Pera aí, deixa eu ver. Já tá dando a hora. Então, como já tá dando a hora, de verdade falta tipo 2 minutos da hora que eu falei pro Google me lembrar, ele vai começar a tocar logo menos. Vamos deixar isso pra próxima aula, porque aí na próxima aula a gente começa fazendo uma revisão do que a gente fez até agora, e aí a gente vem pra cá, porque aqui tá o ponto gramatical master da aula de hoje. Deixa eu anotar onde a gente parou. Sim, porque senão eu esqueço. Peraí. Agora eu tô com essa música na cabeça. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Eu já vou disponibilizar a lousa do jeitinho que ela tá, porque a primeira página já tá maravilhosa, já tá no esquema. A segunda página eu ainda vou adicionar coisa nela, tá? Então, imprimas por sua conta e risco. Esse documento ainda vai ser modificado. E translate from. Yes. E deixa eu salvar a primeira página. Eu tô tudo isso de tempo esperando o negócio apitar ali, que eu sei que ele vai. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. Eu já tenho uma pasta pro club. 'Cause you're not welcome anymore. Went to the one who tried to hurt me with goodbye. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Ei, eu quero salvar em PNG? Não, eu queria salvar em JPEG. Vamos fazer de novo pra salvar em JPEG. Ctrl S. Plá, 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 plá. Brainstorm Club. I will survive 1. E I will survive. Página 1. E isso aqui a gente vai salvar em JPEG. Salvou. E isso daqui a gente vai salvar. O que foi isso? Isso foi o despertador. Que não é um despertador, ele é só um aviso. E eu preciso salvar esse cara aqui, sim. E aí a gente vai salvar esse aqui como I will survive Boardmaster. Yeah. E falta salvar esse cara aqui. Não, cancel. Apertei o atalho errado. E JPEG. I will survive. Página 2. Incomplete. Incompleto.
Então já tá tudo salvo, já tá bonito, vai estar disponível aqui embaixo. Os dois. Não aconselho a imprimir já a segunda página, ainda não, porque a gente ainda vai adicionar coisas nela. E qual que é a sua lição de casa? Sua lição de casa é ouvir a música. Só isso? Só isso. Ouvir a música. Se você quiser ouvir a música acompanhando as anotações da aula, melhor ainda. Se você não quiser ouvir a música, você que sabe, a vida é sua, eu não tô aqui pra te falar como viver. Tô aqui pra te indicar o que fazer pra aprender inglês, mas vai de você fazer ou não. Eu, né, só tô aqui dando minha aula. Então, ouça a música, ok? Vai sair aula nova. Inclusive, conta pra mim no comentário se você prefere a aula na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo, pra eu saber. Eu não vou gravar as duas de uma vez só. Eu vou gravar, por exemplo, hoje eu tô gravando a aula que você vai estar vendo. Quando você estiver vendo essa aula, eu ainda não vou ter gravado a outra, porque eu vou querer ver os comentários, eu vou querer ver o que você tá falando pra mim, pra eu trazer pra aula próxima, tá? Porque você é meu aluno e como eu não tenho a interação com você durante a aula, eu acho estúpido gravar várias aulas em seguida uma da outra sem ver o que você tá me falando antes, porque se a aula é pra você, eu preciso saber o que tá funcionando e o que não tá funcionando pra adaptar pra próxima aula. Então, assiste a aula, conta pra mim o que você achou mesmo, porque você contando pra mim o que você achou, eu vou deixando cada vez mais certinha pra funcionar pra você, porque essa é a minha ideia. Se for possível, obviamente, porque tem coisa que não vai dar. Fazer o quê, né? Limitações que a gente tem hoje, que eu espero que em alguma hora do futuro nós não tenhamos. Tá certo isso? Não sei português. Mas, ouça música. Não tem problema ser música de drag, tá? Inclusive é legal porque ela é animada. E, sei lá, vai dançando, passando vassoura na casa, cantando a música, ok? Fica em contato com o inglês. Ponto. Não importa com o que, fica em contato com o inglês. Eu comecei a aprender francês mês passado. Eu faço só 1 hora de aula de francês por semana. Eu tô trocando aula com a professora de francês. Eu tô dando aula de inglês pra ela tá me ensinando francês e tá indo tudo super bem. O que eu comecei a fazer pra eu ficar em contato com o francês? Eu assisto seriados antes de dormir, normalmente, 1 ou 2 episódios no máximo, porque não dá tempo demais. E como eu não tenho tempo, e literalmente eu não tenho tempo mesmo pra estudar francês, porque eu tô o tempo todo ou dando aula, ou gravando aula, ou fazendo coisa da Brainstorm, eu vi que eu tava sendo igual um aluno normal, de nunca estar em contato com a língua que eu quero aprender. E aí, eu fiz um negócio que não é o ideal, mas é o que tá tendo pra hoje, que foi basicamente eu colocar a legenda do áudio em francês. Ou seja, o áudio tá em inglês normal, da vida normal pra mim, eu geralmente assisto sem legenda, só que agora eu tô colocando a legenda em francês. Por quê? Eu posso nem aprender nada, mas eu tô falando pro meu cérebro com isso. Isso é importante agora. Isso vai se repetir agora. Então, quando eu falo para você entrar em contato com o inglês, não necessariamente você vai aprender com o contato com o inglês. A mensagem que você vai estar passando para o seu cérebro é: isto virou algo importante. E é muito importante a gente avisar isso para o nosso cérebro, a gente manter as coisas que a gente quer aprender na nossa vida, no nosso dia a dia, porque quanto mais aquilo se repete, mais o cérebro encara aquilo como uma coisa importante. Então, se você quer aprender inglês, eu sugiro que você comece a se cercar de inglês, tá? Então, é isso que nós temos pra hoje. Não esquece de me contar mesmo o que você achou da aula. E aí a gente se vê na aula que vem, que vai ser algum outro dia essa semana. Me conta aí também que dia você prefere. Sério, vamos conversando, porque eu quero que o bagulho fique da hora pra você. Pra mim é sempre legal, porque isso é o que eu mais amo fazer na vida depois de dormir. Então, nos vemos na próxima aula. Você se cuide, não faça nada que eu não faria. Um beijo e até a próxima aula.